A Igreja Adventista do Sétimo Dia está liderando o mundo inteiro, pela imagem da besta, colocando leis falsas de liberdade religiosa no mundo todo. Essas leis todas são derivadas do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, que está assentada na cadeira da ONU. O pastor que está comandando este cargo na ONU e ordenando para todos os países do mundo fazer essas leis falsas de liberdade religiosa é o pastor Ganoni Diop. Com essas leis falsas de liberdade religiosa, agora é racismo. O cristianismo desmascarar o espiritismo. Essas leis falsas de liberdade religiosa tirou a verdadeira liberdade religiosa, pois as pessoas são punidas pelas essas falsas leis de liberdade religiosas com prisão e multa de até R$900 mil. A imagem da besta que a Igreja Adventista está liderando na ONU é para todos os credos de todas as igrejas e religiões sejam respeitados. De uma forma que desmascarar o espiritismo ou o catolicismo, agora é crime de racismo que pega 5 anos de cadeia com multa de até R$900 mil. E fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, o Dr. Ganoni Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. Os aspectos constitucionais da liberdade religiosa no Brasil foi o tema da audiência pública comandada pelo deputado delegado Tito Barrichello, do União Brasil. O debate tratou do possível impacto do projeto de lei federal 2630 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, no direito à liberdade de crença e do livre exercício religioso garantidos pela Constituição. Para o deputado Fábio Oliveira, do Podemos, o crescente número de casos de violação à liberdade religiosa é preocupante. Canal Profecias Finais avisa. A verdade é que agora tudo passou a ser crime pelas essas leis falsas de liberdade religiosa. E à medida que as pessoas ficam sabendo dessas leis de perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, então elas denunciam as pessoas que pregam o verdadeiro cristianismo. Porque falar agora o pecado pelo nome é crime de racismo, pelas essas leis falsas de liberdade religiosa. Muitas pessoas estão sendo presas e multadas por causa dessas leis falsas de liberdade religiosas. Até mesmo o empregador pode ser preso e multado apenas pelo fato de perguntar que religião é a do empregado. Sim, repito, a verdade é que essas leis é a imagem da besta. Voltamos para o tempo da Idade Média. Agora tudo é crime. E não se pode permitir que um direito constitucional seja perdido. Eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso para que a gente não deixe que o artigo 5º da Constituição, que é o nosso direito de expressão filosófica, expressão política e também religiosa, ele seja ferido. E quando a gente fala em liberdade religiosa, a gente vê que ano após ano nós temos denúncia após denúncia em que ações estão ferindo esse artigo 5º, principalmente no que tange a liberdade religiosa. Só em 2021 nós tivemos mais de 500 casos. Obviamente que são casos que têm que ir para serem investigados, não estou dizendo que todos os casos são reais. E a gente tem casos graves aqui no Paraná e casos graves em Curitiba, em que claramente foi ferida a liberdade religiosa e a gente não pode, eu como cristão, eu não posso permitir que esse debate se encerre com uma opinião contrária ao que a Constituição já nos dá o direito.
autora da Lei Estadual 21.074 de 2022, que dispõe sobre a liberdade religiosa, a deputada cantora Amara Lima, do Republicanos, destaca que a legislação reforçou um direito já garantido. É muito importante trazer à população o direito que as religiões, as igrejas, elas têm, e essa liberdade religiosa da fé das pessoas, né? E através dessa lei, a gente regulamentou no estado do Paraná algo que já é protegido através da nossa Constituição Federal. E eu tenho certeza que através dessa audiência tiraremos qualquer dúvida que houver ainda pairando sobre os nossos paranaenses e principalmente sobre as religiões do nosso estado. Além da garantia individual de professar a fé, o direito constitucional à liberdade religiosa versa também sobre o direito do cidadão que não tem fé ou religião e que também deve ser respeitado. O direito à liberdade religiosa, o direito à crença, o direito à reunião, o direito à associação, ela é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil desde 1988. É um direito fundamental, é uma cláusula pétrea e isso é inegociável. Inclusive, esses direitos eles são também elencados nas declarações de direitos humanos da ONU, A Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, no Pacto de São José da Costa Rica, também de direitos humanos, que são todos homologados pelo governo brasileiro, e nós temos grande proteção legislativa quanto ao assunto. E a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná tem trabalhado há mais de 10 anos nesses assuntos, garantindo a proteção a todos os credos e, inclusive, o direito dos ateus de não crerem, porque a liberdade religiosa não é só a defesa de religiosos. A liberdade religiosa é o direito de crer e de não crer. É isso que nós defendemos. Para os líderes religiosos, a intolerância religiosa precisa ser punida com rigor da lei e prevenida com o diálogo interreligioso. A gente precisa fazer um alerta a toda a sociedade. Acredito que as casas de leis elas são próprias para poder promover esse diálogo e para que grupos responsáveis por cumprimentos da lei, né, o jurídico, códigos que cumprem os códigos penais, possam estar olhando para que não fique impune, né? A gente teve a atualização da lei da injúria racial, o qual hoje acrescenta também casos de intolerância religiosa, e a gente vê como é importante que a lei seja seguida, né? Porque a intolerância ela não vai acabar, mas a gente sabe que a gente não pode viver numa impunidade ainda. Se nós não tivermos uma união entre as religiões e o setor público, para que se descubra a fonte e não que você fique apagando pichações. Então nós temos que saber a fonte, chegarmos até ela e colocar a legislação em vigor, que é colocar na cadeia. E a Comissão Especial de Combate ao Racismo promoveu nesta terça-feira mais uma escuta temática. A reunião foi com líderes de comunidades tradicionais de religiões de matriz africana. Os depoimentos vão servir de base para a elaboração de políticas públicas visando a prevenção ao combate e a superação do racismo. Catiúcia apontou que racismo religioso é mais um dos tipos de preconceito que pessoas pretas sofrem. Aqui não tem essa de religião, Estado é laico. Eu falei, na minha vez não tem religião, mas eu não estou falando de religião, estou falando de corpo, mulher negra, vulnerabilizada, juventude negra. É disso que eu estou falando de racismo. Aderbal destacou o racismo ambiental. O sul global foi invisibilizado, isso é racismo ambiental, né, praticado pelo norte, rico, né, que polui o mundo todo, violenta o mundo todo, colonizou o mundo todo, escravizou a África de cima a baixo e hoje se nega, né, a aportar recursos no Fundo Verde para diminuir as injustiças climáticas. Paulinha é diretora de uma unidade da rede municipal em Campo Grande e relata como se identificar como uma mulher de axé impactou a comunidade escolar. Eu sou uma das poucas diretoras negras e, até onde eu sei, a única que se assumiu como membro de religião de matriz africana e de janeiro para cá como Ialorixá. Então, eu fiz questão de dizer isso, inclusive para a equipe de funcionários da escola. Olha, eu não trouxe nenhuma criança nova de candomblé ou de umbanda para cá depois da minha posse, não. Eles já eram daqui. Os líderes de tradições e religiões de matriz africana foram ouvidos pela Comissão Especial de Combate ao Racismo. Essas escutas nada mais é
do que cobrar dos gestores responsáveis por essa gestão pública que políticas públicas é para já. Quando a gente está trazendo pessoas de outros municípios para estar falando com a gente está botando em prática, né, na fala, na conclusão desse relatório que a gente vai fazer no final da comissão, o que o racismo faz com a população negra. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Apartai-vos desta falsa liberdade religiosa. A igreja unida com o Estado, a igreja influenciando o Estado, fizeram várias leis no poder civil, e isto é a perseguição. Fizeram o departamento dentro da igreja local de liberdade religiosa. É a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13 se cumprindo. A perseguição com o nome de liberdade religiosa. A imagem da besta é uma imagem da besta da Idade Média. Agora, nos nossos tempos, a igreja e as religiões dirigindo o Estado, e as perseguições estão atuando através da falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa tirou a verdadeira liberdade religiosa. O pecado pelo nome não pode ser mais pregado. Agora, se você pregar o pecado pelo nome, você vai prestar conta com a justiça, você vai prestar conta com o Ministério Público Federal. Por quê? Porque as igrejas e as religiões fizeram leis falsas de liberdade religiosa. A igreja está unida com o Estado perseguindo o cristianismo verdadeiro. Só vai poder ser pregado aquele cristianismo que está unido com a Umbanda, com o Candomblé, com o Espiritismo, com o gay. Aí sim, esse cristianismo pode ser pregado. Hoje está se cumprindo a imagem da besta, a perseguição está instalada.